Vamos lá, gente. Vamos dar início. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Páscoa. Vamos lá. Hoje nós teremos aqui a companhia da Maria Antônia, parceira da casa, né, Maria Antônia? Tá? Que vai falar pra gente compreensão nas lições da vida. Já foi passando rapidinho aí os recadinhos, né? Mas só para reforçar, nós temos alguns recadinhos aí da pizza, não podemos esquecer da pizza, tá? Está sendo vendida já. Então, quem quiser já pode já ir pedindo para qualquer um de nós aqui. Que mais? Além da pizza, vamos pôr mais um aí. A campanha do alimentos, não podemos esquecer também. Aproveita que é começo de mês, né? Faz a comprinha, aproveita trazer também para colaborar com quem precisa. Vamos lá. Só esse? Então tá jóia. Então, vamos fazer a prece inicial e depois a gente faz a prece cantada. Então, vamos lá? Cada um à sua forma. Vamos nos conectando ao alto, nos preparando aí para mais essa manhã de muito aprendizado que com certeza iremos ter. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesta manhã de domingo, reunimos em Teu nome, com muita gratidão pela vida, pela oportunidade de sempre podermos recomeçar e aprender. Pedimos a presença dos bons espíritos que nos envolvam em paz, serenidade e muita luz, preparando nossos corações e nossas mentes para esse momento de estudo, este momento de reflexão. Abençoa, Senhor, a nossa irmã de caminhada, Maria Antônia, para que suas palavras sejam inspiradas no bem e levem a todos nós a compreensão das lições da vida, fortalecendo assim nossa fé, nossa paciência e nosso amor ao próximo. Que possamos ouvir sempre com muita atenção, Senhor, sentir com o coração e aplicar esses conhecimentos em nossa caminhada, aquilo que hoje aprenderemos. Abençoa também os trabalhadores dessa casa e todos aqui que chegam trazendo suas dores, trazendo as suas dúvidas e esperanças. Que consigam encontrar cada um consolo, equilíbrio e renovação. E ao final, após a palestra, que os passos sejam instrumentos de Tua paz, Senhor, restaurando todas as nossas energias e fortalecendo-nos para seguir sempre no caminho do bem. Que assim seja. Bom, primeiro eu quero lembrando que hoje é uma comemoração tão importante nas nossas vidas, embora para nós a sociedade é uma simples data de comemoração, mas a comemoração em si ela é muito importante, porque ela sempre traz para nós a lembrança do motivo por que ela está sendo realizada. E o motivo hoje é um motivo extremamente importante para as nossas vidas. É uma renovação de fé, uma renovação de esperança. Porque à medida que Jesus, depois de toda a caminhada dele no Calvário, de todo o trabalho que ele fez, ele reaparece, ele ressurge no seu esplendor como um espírito maravilhoso que ele era, né? E vem provar a continuidade da vida. Isso para nós é uma renovação, é um conforto, é uma esperança de que nós não estamos sozinhos e que Ele continua conosco. Então nós temos que agradecer ao Pai por tê-lo enviado e desejar que nos nossos corações também nós renovemos toda a nossa forma de viver, com esperança, com confiança, que a Páscoa de fato se faça em nossos corações. E aí a gente sempre fala Feliz Páscoa. Essa Feliz Páscoa é feliz renovação para todos nós. Viu? E é o que eu desejo para todos nós aqui. E além do mais, né, eu acho que o tema de hoje é um tema super interessante, porque é um tema que vem justamente trazer para nós uma oportunidade de fortalecermos essa esperança renovada em nós.
E falar, portanto, da compreensão nas lições da vida é um tema, eu achei ele muito poético, muito bonito, mas ele é muito profundo, né? E eu queria até comentar que essa foto foi uma foto que eu tirei lá de uma planta na agronomia. Eu nunca tinha visto uma flor tão esplendorosa como essa aqui. A foto em si não traduz a beleza que ela é. Mas quando a gente está lá estava, né? Porque eu acho que ela foi cortada para construir um novo prédio, né? O Silvio que conhece as plantas, ela é linda, não é, Silvio? Nossa, fiquei encantada com ela. Mas vamos ao assunto. Então, primeiro, antes de falar da compreensão na nossa vida, eu prefiro colocar um pouquinho dos conceitos para que a gente possa entender do que nós vamos falar, né? Então, e esse conceito ele é geral, não é um autor específico que nos traz. Então, compreender envolve interpretar. O que é interpretar? É quando a gente vê algo e a gente entende aquele algo e consegue caracterizar, e no caso da compreensão, nós vamos mais além. Além de identificar as características desse algo, nós trazemos para o nosso sentimento. Isso é compreender. Então, envolve interpretar, quer dizer, eu vejo, eu entendo todo aquele contexto, ou aquele objeto, ou aquela pessoa, mas não só entendo, eu vou mais além. Eu absorvo aquela situação e eu conecto aquilo que eu estou vendo, que eu estou recebendo, com as minhas emoções. Então, eu conecto a informação com a emoção ou com o contexto no qual estou inserido. Então, tem tudo a ver com as lições da vida, porque as lições da vida exigem de nós essa conexão. Não é ver a vida passar, mas é ver a vida passar e sentir a vida, né? Sendo mais profundo e pessoal, porque cada um vai dar a interpretação de acordo com o seu sentimento. Então, ela demonstra em si um sentimento em relação ao fato. Ao passo que entender, ele é simplesmente o processo intelectual que capta aquele acontecimento e não passa de uma informação, não passa de uma identificação do fato em si. Então, quando eu falo, eu venho no Viana, eu posso pensar assim, eu vou no Viana, eu me entendi, eu vou no Centro Espírita Viana. Mas eu posso falar assim, eu vou no Viana de Carvalho, né? E aí, junto de mim, vem aquela lembrança desse aconchego, desse ambiente gostoso, me faz lembrar a música, me faz lembrar uma série de coisas gostosas que eu aqui vivo, aí eu estou compreendendo. Então, não é apenas pronunciar uma frase e identificar, eu estou indo no Viana ou vou no Viana. Então, isso é um ponto importante. E por que nós precisamos entender sempre o conceito? Porque é o conceito que vai nos ajudar a tomar um entendimento do resto do assunto. Então, quando nós falamos assim, lições da vida, o que são as lições da vida, né? São aquelas experiências que nós vivenciamos que, em geral, provocam em nós a dor e o sofrimento, né? Por que a dor e o sofrimento? Porque nós sabemos que nós reencarnamos para desenvolver. Quando nós falamos a palavra desenvolver, também é muito importante entender isso, porque quando nós falamos desenvolver, nós vamos tirar algo que já existe e que está envolvido. Imaginemos uma cebola, né? Nós, quando cortamos a cebola, nós vemos várias camadas. A nossa vivência, nossas vidas, elas são assim, cheias de camadas. E nós vamos, então, tirando as camadas para chegar naquilo que somos nós em essência. E quem somos nós? Nós somos a luz oriunda do Criador. Somos a inteligência oriunda do Criador. Mas que ao nos criar, nos criou simples e ignorantes, e para que nós pudéssemos emanar esse núcleo que somos nós, a luz, nós estávamos envolvidos de uma série de cascas, né, que vão sendo
tiradas com as nossas experiências encarnatórias. Por isso que a gente fala, né, tem uma música, inclusive, que fala assim, que nós somos como um brilhante. Que é o brilhante, né? Ele é uma pedra bruta. Aquele que não conhece, que não trabalha com esse processo de lidar com esses objetos, olha lá a pedra, não vai identificar aqui no brilhante. Mas aquele que já conhece, ele vai saber falar, aqui eu tenho uma pedra preciosa, eu tenho brilhante, eu tenho ouro, eu tenho isso aqui. Mas tenho. Aí ele vai cuidar daquilo para burilar, para que a beleza daquele brilhante venha à tona. A nossa vida é muito semelhante a tudo isso, né? Mas para que nós possamos realmente deixar emanar de nós essa luz, é necessário que nós tenhamos experiências. E as experiências da vida são justamente aquilo que nós chamamos de lições. Por quê? As experiências é como quando nós vamos na escola. A gente começa no beabá, depois vai progredindo, vai aprendendo a construir palavras, vamos usando as palavras, vamos usar as frases, e nós vamos progredindo no nosso aprendizado, de modo que nós passamos a nos comunicarmos, a falarmos melhor, a trazer informações mais claras, nós vamos nos tornando cada vez melhores na nossa comunicação a partir daquela informação que nós temos lá na pré-escola. E a vida também é isso. Só que é interessante porque a gente vai à escola, tem alunos que são rebeldes, que é difícil mesmo para eles se adaptar na escola. Mas a grande maioria se adapta e vai caminhando até alçar os patamares mais elevados de uma universidade, de se tornar um pesquisador, de se tornar um grande profissional. Na vida, nós passamos por todo esse processo, só que nós relutamos com as nossas experiências. Porque aquilo que vem para nós, e eu digo vem não, né? Porque Deus não coloca, não impõe para nós aquela experiência pura e simplesmente, nós vamos falar nisso. Mas já vamos chegar lá. Então, antes de chegar lá, nós vamos fazendo a seguinte pergunta: por que é que nós passamos por dificuldades? O que é que a vida quer nos ensinar? O que é que nós temos que viver? Por que é que nós temos que viver tantas lições para, de fato, a gente deixar fluir de nós essa luz? Na prática, dizem que nós passamos por isso porque nós fomos progredindo e nós somos mais rebeldes, mas que Jesus e outros espíritos crísticos fizeram uma caminhada mais rápida. Que Jesus passou pela mesma caminhada nossa. Só que, segundo o que nós temos informação, no planeta que ele viveu, já até desapareceu lá da órbita, né? Porque faz muito tempo, mas ele também passou por todo esse processo até que ele fosse essa luz maravilhosa que nós conhecemos. E nós conhecemos a luz maravilhosa que Jesus foi quando ele aqui esteve, no momento que ele estava preso ao corpo físico, e ele se saiu do corpo físico e a luz, sua luz emanou mesmo. Mas nós não podemos nem imaginar a sua verdadeira luminosidade, porque nos planos crísticos a luminosidade é tão elevada, é tão sutil, é tão especial que nós não alcançamos. Se nós tivéssemos que alcançar, que observar, quer seja espiritualmente ou mesmo no corpo, bom, no corpo nós não faríamos isso, porque nosso corpo se desintegraria. Mas espiritualmente, se nós alcançássemos, ainda assim nós chegaríamos, porque não é tanta potência de luz que nós não alcançamos. Porém, enquanto estamos aqui ligados à escola terrena, nós temos que vivenciar a vida. E o que será que ela nos ensina, né? Então, nós vamos perceber que a Terra, por isso que a gente fala em lições, né? Porque a vida na Terra, ela é uma escola. E sendo uma escola,
Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, todas as habitações, se vocês tiverem a curiosidade, vão lá ler no livro A Gênese, que por sinal muito bonito, acho que no capítulo 5 ou 6, acho que já estamos no 6, em que ele descreve, né, o espírito de Galileu vem e descreve para Kardec toda a constituição do universo, toda a estrutura do universo. E ali a gente vê o sentido da palavra de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque o universo é a casa do Pai. As muitas moradas são todos esses ambientes que existem. E assim, nós temos ambientes que o nosso microscópio alcança, mas nós temos ambientes que nós ainda não alcançamos. Tanto que o homem está lutando aí para ir à Lua agora, né? Ver outra face da Lua, porque ainda nós não temos esse alcance, mas o universo é uma profundidade infinita de moradas da casa do Pai. E cada uma tem suas características, seus habitantes, e seus habitantes têm nessas características, nessas moradas, a escola. E nós que aqui estamos na Terra, temos na Terra uma escola muito especial, de grande aprendizado. Só que a nossa escola se chama a Escola de Provas e Expiações. Por que provas e expiações? Nós já conhecemos esse termo na doutrina, porque nós aqui já estamos vivendo há milhões de anos, né? Muito tempo estamos indo e voltando pelo processo da reencarnação. Mas o nosso progresso é muito lento. Então, nós passamos por estágios em que nós primeiro agimos no mundo, agimos com o instinto. O instinto é uma inteligência, só que é uma inteligência muito rudimentar, mas que era necessário para a sobrevivência do nosso corpo, das nossas relações dentro da sociedade, para evoluir todo o nosso processo no mundo. Depois nós saltamos por um outro estágio em que a nossa inteligência já estava mais elaborada e que nós já éramos capazes de pensar, que éramos capazes de tomar decisões que a gente chama de livre-arbítrio. E aí, então, o Criador nos deu a inteligência e nos deu o livre-arbítrio para participarmos das escolhas, para que nos tornássemos espíritos responsáveis. E olha, o Pai é tão misericordioso que ele não criou a estrutura para que nós nos tornássemos dependentes dele. Essa noção de um Deus punitivo, de um Deus que é um Pai que controla todo mundo, da maneira como nós aprendemos nas nossas religiões anteriores, não é muito correto. Deus é um Pai com todos aqueles atributos que a gente aprendeu na doutrina espírita, e como tal, ele nos criou e nos deu todas as condições para que pudéssemos também progredir com os nossos próprios esforços. E por que será que ele fez isso? Para que pudéssemos ser co-criadores com ele, para que pudéssemos também produzir, colaborar com a sua obra, aprimorar sua obra onde nós estamos, que é a nossa escola. E se nós olharmos, não é assim que os alunos fazem na escola? Se o aluno quiser uma escola cada vez melhor, cada vez mais estruturada, ele vai ser participante de todo o funcionamento da escola. Agora, se ele não está nem aí com o seu ambiente, ele vai largar a escola. Então, por isso que a gente vê padrões diferentes de escolas. Padrões que as direções são comprometidas, que os alunos estão tão envolvidos com a escola que contribuem para o progresso dela. E outras escolas que estão muito abandonadas à mercê da boa vontade de uma diretoria que não consegue caminhar direitinho. Então, cada um tem diferentes formas de agir no mundo. E por que eu estou falando disso tudo? Porque nada acontece por acaso. Então, se na escola da Terra nós temos escolas que são muito bem estruturadas, porque o grupo dali, quando eu falo grupo, desde a direção até
o moço da faxina até os alunos, dos mais inteligentes aos menos inteligentes, todos participam, contribuindo para a melhoria daquela escola. E nós vamos encontrar outras que vão viver exatamente a atitude que aquela direção, que aquela escola convive, né? Então, quando nós falamos que nada acontece por acaso, é porque tudo na lei divina funciona em harmonia. Por que um planeta não sai do equilíbrio? Se nós temos milhões, né? Quando a gente lê a Gênesis, é bonita a descrição que ele faz. Por que tudo funciona em equilíbrio, em harmonia, sem detonar o universo, sem detonar outros planetas, outros nebulosas, enfim, sem alterar o equilíbrio do cosmos? Porque a lei divina é perfeita. E aí, todos, a escola terrena evolui, a escola de outros espaços da morada do Pai também evolui. Todos estão evoluindo. E quando a gente já alcançou um estágio evolutivo de tal forma que não há mais necessidade da matéria daquele núcleo, daquela morada, essa morada se desintegra, os espíritos dali vão para outros patamares e a morada desaparece, mas novas moradas estão sendo criadas, porque Deus, ele é continuamente trabalhador e continuamente cria. Então, novas moradas virão, só que virão com muita simplicidade para que aqueles espíritos mais rebeldes, mais complicados, possam ir lá contribuir para o progresso daquele planeta. E por que isso tudo acontece? Para que todos possam contribuir no processo evolutivo no universo. E nós somos copartícipes dessa tarefa, né? Então, agora, o que tudo isso tem a ver com a lição de hoje? É porque para que tudo isso aconteça, nós temos experiências. E as experiências, elas, como eu citei exemplo das escolas na Terra, mas também acontece isso no universo, as experiências é que trazem para nós as lições que nós precisamos aprender. E a gente sempre pensa nas lições da matéria. As lições da matéria, elas têm uma característica, é de dar resultados para a matéria. Por isso que a nossa ciência caminha a passos largos em determinado período de evolução do nosso planeta. Então, no período em que nós vivíamos só pelos instintos, nós ficamos muito tempo assim. Mas chegou um momento em que nós precisávamos caminhar mais rapidamente. Então, vieram espíritos de outras orbes, como, por exemplo, exilados de Capela, que lá já não tinham mais condições de ficar, porque estava atrapalhando a evolução daquela morada do Pai, e vieram para cá e trouxeram suas contribuições. E que importância foi? Porque aí o homem começou a descobrir o fogo, começou a descobrir as grutas como uma moradia, começou a pensar na possibilidade de uma força superior que não era apenas trovão, que não era apenas ventania e tempestade, e passou a pensar numa divindade. E de lá por diante, até que hoje nós sabemos que existe um Deus único e não daquela maneira como já passamos a acreditar no passado. E aí, é lógico que quando nós vamos fazendo essa jornada, as lições de cada dia, elas vão produzindo para nós aprendizagens, né? E cada ação que nós praticamos nessa escola, ela vai gerar em nós as consequências. E cada consequência traz para nós uma responsabilidade espiritual. E é por isso que nós aqui estamos. E é por isso que muitas vezes nossas dificuldades, elas são muito dolorosas. Muitas vezes são dolorosas porque nós já alcançamos um estágio de aprendizagem que nós precisamos aplicar aquela aprendizagem. Se nós não aplicarmos, nós não vamos saber se sabemos ou não, né? É comum ensinar os alunos na química, ensinar as fórmulas da química. Não adianta
o aluno entender a química, lendo a fórmula, decorando a fórmula. O aluno tem que fazer os experimentos e perceber o resultado para que ele possa compreender e falar, nossa, descobri, né? Eu vou citar um exemplo que a espiritualidade conta para nós que os espíritos, eles vêm aqui na Terra e antes, aqui, por exemplo, nesse ambiente, eu tenho certeza que eles atuam com muita tenacidade, eles fazem um tratamento chamado ionização, que é a utilização do oxigênio 3. Nós juntamos o hidrogênio com o oxigênio e temos o H2O, que é o quê? A nossa água. E nós também, hoje já existem tratamentos de piscina que é feito com ionização, que é o uso do ozônio. Então, o ozônio é o O3. A espiritualidade utiliza disso para garantir essa harmonia, essa beleza, essa energização que nós percebemos nesse ambiente. Porque eles utilizam um tratamento que prepara o ambiente. E nós temos o mesmo processo, quando eu estava citando o exemplo da química, se o estudante não fizer o experimento, ele realmente não sentir o resultado, ele não vai aprender. Então, as lições da vida, ela traz para nós exatamente a oportunidade de prestar atenção nos resultados, de realmente nós utilizarmos aquilo para fixar, porque o que é a aprendizagem? É nós recebermos a informação, essa informação ela fica fixada em nós, mas ela tem que produzir resultado, porque não adianta receber a informação, nós fixarmos pela memorização, nós precisamos utilizar. E as lições da vida, elas são acompanhadas de dor e de sofrimento. A dor, ela está muito relacionada com o físico. Então, quando a gente tem doenças no corpo físico, nós temos problemas no corpo, ou às vezes até problemas emocionais decorrentes de mudanças bioquímicas no nosso corpo, elas geram dores, mesmo do ponto de vista emocional, geram alterações emocionais, mas que têm uma raiz na alteração do corpo físico, né? Mas nós temos uma outra característica importante que se chama sofrimento. O sofrimento, ele é da alma, porque diante da dor que eu vivencio, eu tenho um câncer, eu preciso fazer tratamento, eu enfrento dor física, eu enfrento as consequências de uma quimioterapia, eu enfrento uma série de complicações nesse meu acompanhar do tratamento, eu estou vivenciando a dor, mas a dor produziu em mim sofrimento. Por que o sofrimento? É um sofrimento que vai ter intensidade maior ou menor de acordo agora com a minha compreensão. Então, a doença em si, ela trouxe lições para mim. Que lições são essas? De desenvolver as virtudes que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho, que eu ainda não tenho nem consciência. Mas que essas virtudes estão latentes em nós como sementes que vão se desabrochando. Então, o sofrimento, que está muito mais relacionado com a maneira como eu sinto do ponto de vista espiritual, ele me desconforta. Então, é por isso que a gente sempre faz essa pergunta, né? Por que estou passando por isso? Nós fazemos a pergunta por quê? Natural, por quê? Porque esse processo nasce da dor que nós estamos vivendo, nasce do sofrimento porque não compreendemos essa dor, nasce da incerteza de onde eu vou chegar e nasce na limitação que eu tenho porque eu não consigo resolver. Eu quero resolver e eu não consigo. E aí, eu me sinto cada vez mais sofrendo até que eu não compreendo o porquê, né? Mas muitas vezes, aí vem a doutrina espírita e ela vai nos ensinar que a dor, ela pode trazer grandes ensinamentos.
foi o que eu acabei de falar agora do exemplo do câncer, né? Mas que se eu tiver a dor e enfrentar o sofrimento com compreensão, aí vai ficar menos pesado, o sofrimento vai ficar bem menor, menos intenso, porque eu vou despertar em mim uma virtude chamada resignação. Então, isso é muito importante para nós, por isso que é importante entender o significado da compreensão. Porque às vezes a gente fica falando, eu não entendo, mas não pode, não é para entender, é para compreender, né? Então, a doutrina espírita, ela nos propõe uma outra maneira de olhar o nosso sofrimento. Ela nos propõe que façamos a seguinte pergunta: por que estou passando por isso? Que lições essa experiência que eu estou vivendo está querendo me trazer? É para que eu possa trazer à tona aquilo de bom que eu tenho em mim, porque Deus me criou com luz, não é? Não falamos da luz? Mas o que é a luz? A luz é a soma de todo o bem que nós temos dentro de nós e que ainda está em forma latente, mas que devagarinho vai vir à tona como nasce uma semente do solo e devagarinho vai abrindo os braços das folhinhas. Então, é por isso que nós precisamos, para compreender, mais conhecimento, e nós já vamos chegar lá. Então, dá para nós entendermos aquele ensinamento de Jesus que fala assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, aqui é muito importante fazermos essa reflexão. Jesus não estava fazendo a apologia às aflições. Ele não estava dizendo que só serão consolados aqueles que estiverem aflitos. Ao contrário, ele está nos mostrando que a aflição, ela existe, que é natural. Mas por que é bem-aventurado? Porque quando nós tivermos compreensão, ficará mais fácil para que aceitemos aquele sofrimento. E se nós observarmos, é bem isso que acontece. Quando nós temos uma notícia, nós estamos vivendo uma experiência em família de uma pessoa muito querida, uma menina com 22 anos, que já está casada, que está num outro país e que de um momento para outro, de uma sensação de uma dor na coluna, ela foi diagnosticada com leucemia. E isso abalou todo mundo, porque era algo muito que ninguém imaginava que fosse acontecer. Nós nunca imaginamos que possa chegar a experiências difíceis. Então, no começo, provocou um impacto terrível em todo mundo. Mas por quê? Mas, meu Deus, por que será? Ela é tão jovem, tão saudável, sempre... Aí, quando alguém resolve começar a parar para pensar, começa a perceber assim: como que essa pessoa é? Uma menina, realmente é uma menina, né? 22 anos. Mas por que ela foi parar lá fora, num outro país? Com detalhe, se casou com uma pessoa ligada a um exército. E essa pessoa tem um plano de saúde fantástico. Então, ela adoeceu no momento que ela já estava casada, ela teve condições de receber o atendimento necessário e, com isso, ela foi parar num centro, no maior centro do mundo de pesquisas em leucemia, e que está recebendo toda a assistência que jamais ela podia imaginar. E daí, junto disso, todos nós que estamos à volta observamos e falamos assim: poxa, mas ela é muito guerreira, uma menina muito forte, uma menina ativa, uma menina que se destaca, porque com 22 anos, o jovem de hoje é muito dependente, muito manhoso, fica muito dependendo do pai, da mãe, né? Ela não. E ela teve toda uma história que poderia ter tido um outro destino. Porque uma filha que teve muitas dificuldades. Para imaginar, o pai teve 3 esposas. E ela era mais velha. Então, tem toda uma história complexa. Então, quando a gente fala assim,
É por causa disso, por causa daquilo outro, nós temos nossas histórias das encarnações atuais. Temos. Mas não podemos atribuir só as histórias da nossa vivência atual. Nós temos que lembrar que temos vivências anteriores e que essas vivências nos trouxeram grande força, grande consolo, grandes lições da vida. Então, voltando no exemplo, eu tomei a liberdade de citar em família, para não falar dos outros, que a gente não conhece, né? Mas olha só, hoje estamos todos muito pacificados, acompanhando a evolução, estamos todos assim com resposta dentro de nós, eu digo nós porque somos toda a família, né? Com respostas maravilhosas e uma coisa interessante que aconteceu. Toda a família se voltou para Deus em oração. Todos, avós, tios, primos, amigos, voltaram para a oração. Segundo, cada um na sua religião tem uma interpretação da amorosidade do Pai. Só podia ter tido essa experiência se ela estivesse no contexto em que ela está. E, de fato, então, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, para receber as lições que nós realmente precisamos. Mas nós não conseguimos enxergar assim até que nós não compreendemos. Então, nós já falamos da vida como escola, que a compreensão vai... Então, voltando na passagem de Jesus, quando Jesus fala da consolação, né, de que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está falando que a bem-aventurança é quando a gente compreende, que a compreensão por si só, a consolação do que ele fala aqui, é sinônimo de compreensão. Que quando nós formos compreensivos, nossa experiência terá menos peso, terá menos bagagem de sofrimento e nós olharemos com os olhos mais positivos para a lição que aquela experiência está nos trazendo. E aí, o que é que nos ajuda a desenvolver, ou pelo menos assim, quando eu falo de desenvolver, é tirar a casca da ignorância para entendermos a compreensão. É quando nós tivermos um autoconhecimento. Então, na vivência prática, nós podemos ter duas pessoas vivendo uma mesma experiência. Mas uma, ela tem o olhar de desespero, de aflição, de incompreensão, de revolta. Quem já trabalhou em oncologia, quem já leu obras voltadas para pacientes em tratamento oncológico, vai perceber que quanto mais o paciente se revolta, ele fica naquele estágio que nós chamamos de negação. Uma pesquisadora chamada Elizabeth Kübler-Ross, americana, acho que não me lembro bem se ela é do Canadá, de onde ela é, mas ela é lá do norte do mundo. Lá. Ela fez estudos bastante significativos, a vida dela toda com paciente oncológico. E ela detectou que os pacientes passam por estágios. E um dos estágios é o estágio da negação. Quando o paciente entra nesse estágio e ali ele estaciona, ele pode vir a desencarnar, ele continua na espiritualidade revoltado com a experiência que ele já nem está mais vivenciando, né? Porque ele deixou o câncer no corpo físico, mas para ele que leva na mente essa revolta, essa maneira de infelicidade diante da sua experiência, ele continua como se estivesse vivenciando o câncer na espiritualidade. Quem trabalha em reuniões mediúnicas sabe como que funciona isso. Daí, nós temos duas pessoas. Uma pode ser extremamente positiva, otimista, confiante. Foi o que aconteceu com esse nosso familiar. Mas o outro pode ter uma atitude completamente negativa. Eu tenho uma outra amiga que vive a vida inteira passando por sofrimentos
terríveis, e ela não desperta. E olha, que frequenta o espiritismo, busca atendimento nas casas espíritas, tem conhecimento da doutrina, né? Mas ainda esse conhecimento não adentrou seu coração para que ela realmente compreenda o verdadeiro sentido da lição da vida. E aí ela tem que ficar repetindo a lição. E eu brinco com a filha dela, falei, tenha paciência e a ajude, porque ainda bem que ela está repetindo a lição enquanto está aqui. Pior se ela for embora, continua e ainda tem que voltar e repetir a lição de novo. Daí não se sabe onde ela vai reencarnar, como vai ser a vida dela, né? Como diz o Jorge Elahá, quando a gente tem experiências e conhecimentos que nós adquirimos, nós muitas vezes vamos reencarnar no outro lado do mundo para lá nós fazermos a nossa contribuição. E às vezes alguém, por causa da dor, do sofrimento, já teve toda a oportunidade das lições daqui e não aproveitou, vai para a espiritualidade e ainda vai com um pouco mais de carga de responsabilidade, porque o pai é generoso. E ele fala assim, quem sabe você indo a ensinar, você aprende. Aí ele deixa a gente ir e vai lá viver a experiência que tem que viver, não é? Então, é muito importante entender que os resultados espirituais são diferentes. Aquele que tem otimismo, que tem fé, que tem confiança, que tem esperança, o sofrimento tem menor peso e maior resultado positivo. O resultado espiritual, para quem reluta, é muito mais doloroso. Então, para que nós possamos aprender a compreender, nós precisamos, como eu estava falando, o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai nos trazer o quê? Aquela pergunta: o que eu posso aprender com essa vivência que eu estou tendo? E aí vou descobrir que eu tenho uma série de imperfeições que eu posso tirar frutos, resultados disso, vou trabalhar as minhas imperfeições. E quais são essas, né? As imperfeições que advêm do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quer dizer, quando a gente fica relutando em demasia e não queremos compreender uma coisa, é porque nosso orgulho está falando mais alto. Porque nós estamos pensando só no nosso umbigo, nós não estamos olhando que outras pessoas que nos cercam também estão vivendo experiências de dor e de sofrimento. Nós nos fechamos no caracol da nossa intimidade. E isso não é bom. Então é preciso que busquemos o autoconhecimento para que nós possamos entender. Daí a doutrina espírita fala das provas e expiações e que, sobretudo, entender, porque a compreensão vai nos oferecer o quê? Vai nos ajudar a entender que aquela experiência decorre das nossas necessidades do progresso. E aí todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz são raciocínios lógicos do porquê da vida, do porquê das coisas, principalmente do sentido da vida. Que a verdadeira vida não é a da matéria, mas a verdadeira vida é do espírito. Mas o espírito precisa estagiar na matéria para poder progredir mais rapidamente, para poder fixar as lições da vida. E que daí vai depender muito das escolhas que fizemos, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas aí como que nós vamos desenvolver então a compreensão? Os caminhos fundamentais são esses. Sempre nós pensarmos muito mais no ângulo espiritual do que no ângulo físico. Porque o ângulo físico, ele é uma decorrência das necessidades do espírito. Então, por isso que nós vamos nos abastecer, nos encorajar e ampliar o universo da nossa compreensão através da prece. Porque a prece nos traz o conforto do que nós necessitamos. A prece nos dirige. Opa, perdão. Aqui sem querer. Mas vamos voltar rapidinho. É isso hoje. Voltou. Já estamos terminando, tá?
fortalece? O estudo. Por que o estudo? Porque o estudo é que vai trazer para nós a compreensão do porquê estamos vivendo aquela experiência. Que, aliado ao autoconhecimento, o autoconhecimento traz para nós. Ele favorece que nós olhemos o outro, as circunstâncias, a nossa própria vida, e nos deparemos com o espelho de nós mesmos. Porque o que nós estamos vivendo, os outros também vivem. Então, se eu sinto problema com sofrimento, com uma doença, com uma dificuldade, tenhamos certeza que outros nossos irmãos estão vivendo da mesma maneira. Só que eles têm respostas diferentes do que a maneira como eu respondo. Então, por isso que os estudos, por isso que as reuniões de grupos, de assistência fraterna, as reuniões em que nós estamos com outro que vive a mesma experiência, vai nos ajudar muito. É por isso que o AA, os Alcoólicos Anônimos, o MA, que é os Neuróticos Anônimos, os grupos de luto que hoje está crescendo com grande força no meio espírita, são grupos extremamente valiosos, porque tira a gente do conforto do nosso egoísmo, do nosso umbigo, e nos faz olhar para o outro. E quando olhamos o outro, nós estamos vendo no outro nós mesmos, porque o outro é nosso espelho. E quando nós nos espelhamos, nós vamos ver onde estão os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as necessidades que nós temos que resolver para realmente nós progredirmos. E nós só vamos fazer isso através do estudo, e principalmente do Evangelho, porque ele traz a nutrição da compreensão para a nossa alma. Porém, o livro dos Espíritos nos oferece aquilo que nós não entendemos, ou melhor, aquilo que só entendemos como dor. Mas ele nos dá informações que nos favorecem a compreensão da nossa dor. Não ficando só no entendimento, nós vamos para a compreensão. Então, são duas obras extremamente importantes. O exercício da caridade. Porque quando nós fazemos a caridade, quando nós fazemos o bem para o outro, nós encontramos uma alegria profunda na nossa alma. Nós experimentamos aquele êxtase da alegria. Eu participo do programa da Capelania Hospitalar Espírita. Gente, é impressionante. A gente vai lá achando que vai aplicar o paz, que vai fazer orações para as pessoas, mas somos nós que saímos de lá renovados. Pela dificuldade, pela dor, pelo reconhecimento. É a hora que a gente compreende. Quando a gente compreende, a gente fala, meu Deus, eu tenho só que agradecer, só que agradecer. Paciência. Nós somos muito apressados, nós não temos paciência para esperar que as coisas se resolvam no momento certo, na hora certa. Porque se nós quisermos resolver antes do momento certo, é como a fruta, ela vai apodrecer. E nós vamos perder a oportunidade do aprendizado e vamos ter que rever de novo. E a confiança em Deus, porque nesses momentos, como eu citei o exemplo lá de casa, nesses momentos a gente se vê tão naufragando que a gente fala assim, o que eu posso fazer? Vou confiar naquele que me fortalece, que é o Pai. Porque o Pai, Deus, que é nosso Pai amoroso, não nos abandona. E aí vamos estender nossas mãos e segurar as mãos de Deus. Mas Deus, se eu não conheço Deus, eu aprendi na doutrina que Deus é a força primária de todas as coisas, a origem, de tudo. Como eu vou se eu não consigo pensar em Deus? Pensemos em Jesus. Estou naufragando? Pensemos em Jesus, mandando as águas do nosso naufrágio acalmar-se. E nós vamos seguir em frente. Então, para concluir, a vida sempre ensina. E ela ensina pelas lições que nós temos todos os dias. Lições com alegrias ou lições com sofrimento.
Mas eu pergunto, né? Isso é para mim também. Será que nós estamos aproveitando essas lições do dia a dia? Será que nós estamos prestando atenção, porque essas lições estão nos chamando a atenção para resolver? Quando nós fizermos isso, nós passaremos a perguntar para que isso está acontecendo. Por isso é importante a doutrina que nos traz esses conhecimentos. Não mais perguntar por quê, mas para quê. Porque quando nós perguntamos o para quê, nesse momento, aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento, vai se transformando lentamente em luz e esperança. Por isso que muitos desencarnam e com muita paz, apesar de estar vivendo um estágio como paciente moribundo extremamente doloroso, sofrido, né? Mas nós não podemos esquecer que para a dor nós temos a medicina terrena, mas para a alma nós temos a medicina espiritual. Daí nós contamos com tantos recursos, principalmente nós que vivemos na casa espírita. É a água fluidificada, o evangelho no lar, a oração, a expressão da gratidão para com Deus por tudo que nos serve. Tá bom? Então, encerramos aqui. Muito obrigada. Oi, em cima da hora, 10 horas. Eu deveria ter terminado mais cedo, né? Mas agradeço o carinho de vocês, como sempre. Obrigada, viu? Ai, precisa calma. Então, nesse ambiente de descontração, né, de muito aprendizado, vamos aí encerrarmos aí os trabalhos dessa manhã. Então, Senhor Deus, Pai de infinita bondade, neste momento então de encerramento, elevemos a Ti nossos pensamentos em profunda gratidão, Senhor, por essa manhã de aprendizado e de paz. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez, pela mensagem que foi trazida pela nossa irmã Maria Antônia, pelos ensinamentos sobre essa compreensão que devemos ter sobre as lições da vida. Que possamos então guardar aqui dentro em nossos corações e colocar em prática em nosso dia a dia principalmente. Senhor, ajuda-nos então a sermos mais pacientes diante das dificuldades, que reclamemos menos, né? Sejamos mais compreensivos com o próximo e mais confiantes em teus desígnios, lembrando sempre que cada experiência, como aprendemos aqui hoje, refletimos, é uma oportunidade de crescimento. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estiveram presentes, aos trabalhadores da casa e também aqueles que não puderam estar aqui, mas que necessitam de amparo e de luz. Que possamos sair daqui fortalecidos, em paz, levando um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança por onde passarmos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana.